A história começa com os figurantes tudo se quebrando na porrada. Um figurante de branco já corta outro maluco no meio com uma lapada só. Depois disso já aparece outros dois figurantes por trás dele para tentar passar a Tramontina nele. Mas ele ativa o Sharingan e já passa no meio dos dois passando a Tramontina neles depois de finalizar esses dois figurantes. Fala que a área de Soio já foi limpa, Noise mostrando outro figurantes que é parceiro dele. O outro figurante de preto fala que o cheiro de flor de ameixa estragada não some. O figurante de branco pergunta se todos já foram mortos na área dele. O figurante de preto respondeu que quase todos foram, apontando para o segundo andar do templo. Então nos mostrando Prota que estava lá no segundo andar com o seu mestre, só olhando o que estava acontecendo. Logo Prota fala pro seu mestre que eles estão vindo e que ele vai tentar ganhar algum tempo. Então o mestre lhe chama pelo nome e nos mostrado que era o nome do Prota Cheonbi. O Cheonbi pergunta se seu mestre está bem. O mestre fala para ele que preparou um livro antes que esse ataque tivesse acontecido. O velho dá o livro pro Prota e fala que para ele fugir pro lugar mais longe possível. O Prota fala pro seu mestre que em vez dele fugir ele morreria ali carregando a flor de ameixeria. O mestre repreende ele falando para ele não ser tolo. Deixa todo o legado do Monte Rua assumir então o Prota sair vazado dali deixando seu mestre para trás ganhando tempo. De repente os dois figurantes entram na parte de cima do templo e só encontra o mestre do Prota lá. Eles o reconhecem como o mestre daquele templo. O figurante de preto fala que o velho Lao Li San e o deus da espada de flor. Eles perguntaram onde o Prota está. O mestre responde que não saber onde ele está e que ele é só um pirralho inocente. Então o figurante de branco fala que vai caçar o Prota. Então o mestre do Prota começa a ativar sua habilidade e fala que vai garantir que ele perca no mínimo um braço nessa luta. O mestre em seus pensamentos fala que deveria ficar orgulhoso do aluno que veio antes dele. Nesse momento ele abre uma investida contra os dois figurantes usando a espada das 24 flores de ameixa. Não sei porquê, mas isso me lembra muito um anime, deve ser aquele famoso copia mas não faz igual. Nesse momento nos é mostrado Prota no alto de uma montanha relembrando do seu mestre e jurando que vai sobreviver. Logo após corta a cena para uma semana depois o Prota fugindo no meio da floresta com alguns ninja na cola dele tentando passar a Tramontina nele e ele consegue se esconder debaixo de uma montanha. Ele fala em sua mente que não bebe nada há alguns dias e como felicidade de pobre dura pouco logo ele é descoberto e já tem que fugir novamente. Nesse momento um figurante resolve dar uma cortada no nosso Prota, ele pula e nosso Prota só coloca a mão no chão e dá uma de dançador de hip hop e mete um chutão no pescoço do figurante. Então nos é mostrado essa habilidade que ele usa se chama Campo de Ameixa. O Prota fala em seus pensamentos que não vai aguentar por muito tempo e já sair correndo. O figurante puto começa a xingar o nosso Prota, ele até cogita em ir atrás do Prota mais e parado pro outro figurante falando que ele está indo pro Mar do Norte. Corta a cena e nos mostra o Prota no meio da neve quase desmaiando. O Prota fala que tem muita neve ali e se pergunta se já chegou ao Mar do Norte. Nesse momento ele cair na neve de tanta exaustão e fala em seus pensamentos que pelo menos ele prefere morrer ali do que ter que entregar o livro pros seus inimigos. Nesse momento ele começa a escuta passo, ele pensa que aquele figurantes ele pega um graveto para se defender. Então nos é mostrado duas garotas conversando e falando que a sua princesa disse que tinha uma pessoa caído na neve. Logo quando elas se aproximar do nosso Prota ele se levanta e tenta atacar eles, mas já cair desmaiando de tanta exaustão elas duas o pegam e leva ele para sua princesa. Então corta a cena e nos é mostrada a princesa. E ela fala se trouxe a pessoa que os atacou. Então as duas garotas falam que iam matar ele, mas como viram que era uma mulher elas o trouxeram. Então a princesa pensa em consigo mesmo. Julgando pelo rosto até eu diria que fosse uma mulher, porém julgando pelo seu Kyuubi ele definitivamente é um homem. Surpresas, as garotas falam um homem. Pensam em finalizar ele. Porém a princesa manda elas duas esperar e fala que ele pode até ter um rosto de mulher, mas seu corpo alcançou a quietude superior e fala que ele será o futuro pai do bebê dela. As duas servas ficam sem entender nada.
Corta a cena e nos é mostrado o prota deitado na cama, então ele acorda dos seus sonhos. E se pergunta onde é que ele está e fala que o Kiin é tão forte ali, então como qualquer protagonista ele já começa a cultivar ele mesmo. Ele fala que é tão forte que ele pode dominar completamente o Kiin da ameixa. Mas de repente ele percebe que o Kiin dele sumiu, ele percebe que não há Kiin ali onde ele está. Então nessa hora ele percebe que tem alguém no quarto e já parte para atacar. Então nos é mostrado que a princesa estava ali para o seu ataque apenas com uma mão e ela o repreende falando que ele não é um touro, então por que está atacando ela sem motivos. E ele pergunta quem que é ela e se ela é uma especialista, então ela fala o nome dela, Beck sou eu. Então nosso prota pergunta se ela que comanda o Mar do Norte. Ela sentada na cama pergunta se então ele sabe. O prota agradecer falando que ela salvou a vida dele e pede desculpas por ter atacado ela sem pensar. Ela fala que está tudo bem e que ele deve ter muitas dúvidas agora. O prota fala que sim e pergunta por que ele não tem nenhuma gota do Ki no corpo dele e pergunta se ela sabe o motivo. Ela fala que resumindo ele sofreu danos internos severos e acabou usando seu Ki interno como o corpo debilitado, esse foi o resultado. Ela fala que ele estava em péssimo estado, por isso teve que usar o Ki dela para cura ele. Por fim ela fala que ele está no Palácio de Neve onde ela geralmente fica e logo fala que ele era o único homem ali. Ele fica pasmo e fala que ali não existe Ki. Ela fala que vai dar uma hora pro prota se preparar e ir pro campo de treinamento e fala que vai dizer uma maneira do nosso prota sobreviver ali. Então o prota pergunta uma maneira de sobreviver? Ela fala que ele vai entender em breve. Corta a cena e eles já estão no campo de treinamento com o prota se perguntando se este é o campo de treinamento do Palácio de Neve e fala que é um lugar enorme. A princesa pergunta como ele está se sentindo. Ele fala que tá todo fudido, é claro. Um papinho meio estranho o desse prota. Ela fala que de qualquer maneira ela não se importa já que ele é apenas uma sparring. Ele se pergunta sparring do nada? Ela fala que ele vai morrer em breve. Daí o butico do prota já tranca e ele pergunta por que ele vai morrer em breve. Ela fala que ali é o Palácio de Neve. Então o prota já começa a ativar sua habilidade para partir para cima da princesa. A princesa fala que desde a respiração até as habilidades e tudo baseado no Ki Yang manda ele aprender como controla o Ki e fala que ele irá aprender na base da porrada. Então o prota manda ela para de graça, ele fala que se o Mar do Norte não for bom para ele, ele vai volta. Então ela pergunta o que ele vai fazer depois de volta, vai morrer nas mãos da seita ortodoxas? Então o prota fala que vai tentar entender o Ki. Ela fala que ele vai tentar mesmo sendo apenas um sparring, ela fala que ele pode morrer se não prestar atenção. O prota fala que está ansioso para isso, ele pensa se vai mesmo morrer se não conseguir controlar o Ki e fala que aquilo é uma palhaçada e pensa em pegar leve com ela. Então nesse mesmo momento a princesa parte com um ataque mais rápido que uma bala e acerta o prota em cheio. Por pouco o nosso prota consegue segurar o ataque dela. A princesa fala que o sparring do Mar do Norte desse jeito. Já com uma olha malicioso na cara. Ela fala que avisou pro prota que ele poderia morrer ali se não prestasse atenção e já parte com outra ataque. Ela invocar um dragão de gelo e já parte pro ataque. O nosso prota já tranca o butico até dela passa raspando na cara do prota e já arranca um pouco de ketchup do prota. Então o prota fica puto e já parte pro ataque. Ele pega a sua espada e aplica a espada das 24 ameixas, 11ª técnica. As habilidades desse manha e que nem o anime Demon Slayer. Mas o golpe do prota é facilmente parado pela princesa, o prota até se assusta e sua espada vai para longe assim perdendo a lutar. E a princesa pergunta se aceitou da força da seita do Monte Rua pode oferecer e fala que o prota é mais fraco do que ela pensou. O prota pergunta se todos os artistas do Mar do Norte são rudes assim. A princesa como ego lá em cima pergunta mesmo? Assim como em uma luta entre seitas um cavalheiro deve manter a boca fechada. Assim já calou a boca do nosso prota, né? O prota fala que se ele derrota ela ele vai querer um pedido de desculpas. Ela se pergunta desculpa? O prota fala que vai querer desculpas por ela ter falado mal da seita do Monte Rua.
Ela fala que o Prota é corajoso, mas está no limite dele e fala para ele não esquecer que ela é a adversária dele. O Prota fala que está diante de uma especialista, então ele não pode baixar a guarda e já se prepara para atacar usando a espada das 24 flores de ameixa. 17ª forma, ele fala que seja o que Deus quiser e parte pro ataque. Mas a princesa se esquiva facilmente do ataque do Prota e fala todo esse showzinho para isso. E já dá um ataque no Prota que ele defende com dificuldade. Logo depois ela já vem com um chute 10ª para baixo, pegando o Prota desprevenido. O golpe dela pega em cheio no Prota e o Prota cair no chão igual merda, desmaiando. A princesa fala que talvez tenha pegado pesado demais com o Prota e pede desculpas. Mas do nada já vem o Prota com um ataque 10ª para baixo nela, ela se esquiva e já pega a distância do Prota. O Prota já está nas últimas, mas ainda persiste lutando. Então a princesa admite que subestimou o Prota e faz uma bola de ki na mão. Isso já deixa o Prota supressor por ela estar fazendo uma bola de ki visível. Ela já pensar que ela é definitivamente uma especialista e fala que talvez ela esteja entre o top 10 dos especialistas. A princesa já fala para ele, olha para ela e fala que essa é a força do Mar do Norte, o ki em que ele deve dominar. O Prota bravo já entra em posição de defende, mas já parte com uma ataque para cima da princesa. Mas ela desvia e já vem pro baixo dele dando uma palmada direto na barriga dele. Só isso já é o suficiente para apagar o Prota. Então a princesa fala para levarem ele para repouso e dar um remédio para ele. Corta a cena e nos ir mostrando as servas da princesa falando que o Prota não conseguir abrir os olhos ainda. Então a princesa vai lá, verifica o que está acontecendo, ela perceber que o corpo do Prota está rejeitando o ki dela. Ela reclama que ele continua sendo teimoso mesmo encarando a morte. Ela manda uma das suas servas preparar bastante água e não deixa ninguém entrar no quarto. Ela fala nos seus pensamentos que a seita do Prota não deveria ser tão teimosa assim e começar a passar seu ki pro Prota. Pela cara do Prota já dá para perceber que não tá sendo nada satisfatório isso. Mesmo assim ele ainda continua rejeitando o ki dela. A princesa fala que em vez de esperar o ki dela se mistura com o ki dele e mais rápido ela consumir o ki dele todo. Nessa o Prota já está todo retorcido na cama. Corta a cena e nos mostra o Prota acordando e sentindo uma coisa estranha no seu corpo. Então a princesa fala que absorveu todo o ki yang do corpo dele. E o Prota lá sem entender nada na cama. Ela continua falando que era apenas uma solução temporária porque o corpo dos homens naturalmente gera ki yang. Ela fala que ele precisa aprender com ela e fala que essa é a única maneira. O Prota fala que agradeça a oferta, mas um artista marcial aprender o estilo de esgrima de outra seita e pergunta se era isso que ela disse. A princesa fala que pelo jeito o valor dos segredos marciais dos segredos do grande Monte Hua não superam a sua crença fracas e fala que já que ele vai morrer ela vai ficar um livre que o mestre do Prota deu para ele. O Prota bolado manda ela larga o livro. Ela pergunta se isso é tão precioso assim como isso pode ser especial para alguém que quer acabar com todo o legado do Monte Hua e chama o Prota de hipócrita e joga o livro pro Prota chamando o Prota de nojento e sair do quarto. O Prota fica na cama pensativo e pega o livro no chão e fala sem chance dele acaba com a seita dele. Ele fica ali perdido no seu pensamento, então toma uma decisão e vai até o quarto da princesa. A princesa vendo isso fala que as pessoas das seitas ortodoxas são facilmente